Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo. Galera, vamos ajudar aí cada vez mais a divulgar o PND, a divulgar os projetos do Ciro. Ciro que vem em ascensão aí nas redes sociais, ultrapassando até mesmo Bolsonaro aí no todo engajamento das redes sociais. Então vamos cada vez mais compartilhar os vídeos de toda a galera que ajuda aí a divulgar todo o projeto do Ciro Gomes. Eu anunciei que ia te entrevistar. Alguns amigos, alguns profissionais, amantes da política, pediram para gravar algumas perguntas para você. E nós temos um amigo em comum, o grande Eduardo Moreira, né, que já esteve, inclusive, sentado aqui, fez uma belíssima entrevista. E o Eduardo gravou uma pergunta para você e, gentilmente, eu gostaria que você respondesse. Vamos assistir a pergunta do Eduardo Moreira. Olá, meu querido amigo Ciro Gomes, que bom estar podendo interagir com você aqui nessa entrevista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Antes de começar a pandemia, a gente tinha mais de 1 milhão de pessoas na fila para receber a aposentadoria. Pessoas que já tinham tido seu processo aprovado, já tinham passado os 45 dias e não tinham recebido ainda. Tinha mais de 1 milhão de pessoas também na fila para receber o Bolsa Família. Isso tudo é dívida do Estado. Agora, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: por que quando o Estado deve uma LTN, uma LFT, uma NTNB, os títulos da dívida pública, as pessoas falam que se ele deixar de pagar ou se ele atrasar, isso é calote, é moratória, o Brasil vai estar quebrado? E quando deve o mesmo Estado, a mesma dívida que é do Estado que deveria estar pagando com prazo e etc., quando deve para quem é mais pobre, para quem é mais velho, para quem está doente, e não paga, atrasa, a gente não diz que é calote. Não sai na capa do jornal, não sai no Jornal Nacional, não sai em nenhum noticiário. Por que dever para pobre, doente e velho pode e dever para banqueiro é calote, é moratória? Um forte abraço a Eduardo Moreira e que o Brasil saiba, Frota, o que você e eu já sabemos, esse é uma das melhores cabeças do pensamento econômico brasileiro contemporâneo, vem de uma experiência profissional extraordinariamente exitosa, podia estar confortavelmente por cima da carne seca, porque sabe operar esse mercado financeiro, todas as manhas e truques ele sabe brilhantemente, e pelas tantas teve uma epifania, que está na pergunta dele, que não é uma pergunta, na verdade é um manifesto. Sim. Não é? Que a gente precisa só repetir. O Brasil quebra contratos com a população mais pobre, com a classe média, diariamente. Quebra contratos, por exemplo, quando faz uma reforma da Previdência, e eu não duvido que muita gente sabe que a Previdência brasileira precisa ser reformada. Claro. Eu nunca me recusei a debater, não é, reformas no país. Pelo contrário, se a gente sentar em cima do que está aí, o Brasil não sai daí para canto nenhum. Mas há reformas e reformas. E aí, qual é o defeito daquela que passou, para mim? É que ela é uma espécie de contrato entre gerações. Ela foi montada assim: eu trabalho hoje, porque sou mais jovem e tenho saúde, e financio o aposentado que não pode mais trabalhar e que já atingiu a idade. Exatamente. Na crença de que quando eu envelhecer e não puder mais trabalhar, o jovem que vai estar lá atrás trabalhando vai pagar minha aposentadoria. Isso é um contrato entre gerações, que é o sistema de repartição. Nós quebramos isso. Nós quebramos isso em várias ocasiões, não é? E uma delas é essa que o Eduardo está registrando. As pessoas implementam o direito, mesmo com todas as perversidades do direito, e o governo senta em cima, burocratiza, exige perícia de gente que não pode nem sequer subir um elevador, como nós assistimos, subir um elevador, não, subir uma escada, se o elevador do INSS está quebrado, que foi um episódio chocante que o Brasil inteiro assistiu, e faz isso também com a fila do Bolsa Família e tal. Por que ninguém se queixa, não sai na manchete do jornal? Por causa da correlação de forças na política. Tudo deságua na política. No Brasil, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas têm a fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres do país. É isso mesmo que eu estou dizendo. Nenhum país do mundo tem nada parecido. 5 pessoas têm fortuna equivalente a 100 milhões de pessoas têm para se virar no Brasil. E essas 5 pessoas, mais as 20 mil pessoas mais ricas, elas controlam tudo o que é poder no Brasil, desde o poder da informação
a mídia, a grande mídia brasileira, eu não estou me queixando, eu estou respondendo claro. ao Moreira. Então, veja, as 5 grandes mídias nacionais brasileiras pertencem a 5 famílias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quem é o dono da NBC nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Tudo bem, o Murdoch é dono lá de uma coisa, mas normalmente o capitalismo já é de capital aberto. No Brasil são 5 famílias e uma igreja. Ok, está tudo certo, mas eu estou respondendo por que a gente não tem. E essas pessoas são aquelas que têm excedente financeiro e que usam há mais de 40 anos o governo como um mecanismo institucional de transferir renda de quem trabalha e produz para quem especula no juro alto. O Brasil, como eu já te falei na pergunta anterior, há 35 anos tem a taxa de juros mais alta do planeta Terra. Agora, com o Bolsonaro, não gosto nem de lembrar isso, porque o Bolsonaro é um desastre, nós estamos com a menor taxa de juros real dos últimos 35 anos. Eu não gosto de esculhambar o Bolsonaro fora daquilo que ele merece. É um genocida, é um irresponsável, é um incompetente, mas a taxa de juros que o governo Bolsonaro está pagando, ele nem sabe por que é, nem deu ordem para isso, e agora ele vai fazer o juro subir de novo. Mas o fato é que o Banco Central brasileiro, durante os 2 anos atuais, os últimos 2 anos, paga a menor taxa de juros do mundo. Já estão arrependidos, vão subir correndo a taxa de juros de novo, e lá se vai mais uma porta fechar para o Brasil. Essa é a razão, meu caro Eduardo Moreira. Essa é a razão clara, é que se você assistir na rua ou na estrada um tatu em cima de um toco, não duvide, aposte que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Então, no Brasil é o seguinte, quem tem a grana tem a informação e tem o controle da maioria do poder político há anos no Brasil. Ô Ciro, eu tenho uma pergunta aqui do jornalista, amigo meu, Boris Casoy, que eu tanto respeito. O jornalista Boris Casoy também já passou aqui no programa e enviou uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse ela gentilmente. É um privilégio, é um dos grandes jornalistas brasileiros. Gosto muito dele também, meu amigo. Eu também. Então, vamos assistir a pergunta do Boris Casoy. Ministro Ciro Gomes, meus melhores cumprimentos. A minha pergunta é sobre costumes. Qual a sua atitude, se eleito presidente da República, frente à legalização de drogas como a maconha, o casamento gay e o aborto? Meu estimado jornalista, a minha opinião sobre esses assuntos de costumes está espalhada aí, quem quiser conhecê-la vai para a internet. Entretanto, aos 63 anos de idade, eu amadureci uma compreensão do Brasil verdadeiro, do Brasil profundo. E é que entre nós brasileiros há uma profunda e grave e insuperável, a preço de hoje, divisão em relação a esse temário de costumes. Há uma força religiosa, uma força moral, não é? Com uma posição absolutamente hostil até ao debate desses assuntos. E eu imagino que, não pretendendo ser um guru de costumes, eu quero me posicionar como um possível presidente do Brasil. Como é que um estadista, diante desse tipo de desafio, deveria se postar? É o aprendizado que eu estou procurando. Eu acho que a gente devia afirmar alguns valores. Primeiro, o que está em disputa no Brasil para um candidato a presidente da República, protagonismo ou não, é um projeto nacional de desenvolvimento que tem um objetivo claro: superar a miséria e a desigualdade num prazo que deve ser explícito para que a gente possa cobrar, dizer de onde vem o dinheiro, da divisão de tarefas, estabelecer um processo de avaliação, de controle para superarmos a miséria e a desigualdade. Isto pode fazer com que a gente celebre um enorme e generoso consenso no Brasil. Entretanto, se eu desço desse grande objetivo estratégico que nos une para discutir questões morais, como são essas todas gravíssimas questões que o grande jornalista me propõe, como eu já fiz em muitas outras ocasiões, eu estaria contribuindo para dividir o Brasil e não respeitar isso. Mas eu não posso fugir dessas questões. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que eu me porei, como estadista, responsável por afirmar esse debate. Marcar a hora, marcar o lugar, iluminar esse debate,
trazer todas as forças e representações que têm importância, não é? Por exemplo, na questão do aborto, há uma imensa preocupação em matéria de saúde pública. O movimento feminista tem um olhar sobre essa tragédia. Todo mundo sabe que o aborto é uma tragédia, ninguém pode ser a favor do aborto. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado Nacional brasileiro diante de uma tragédia de saúde pública, de uma tragédia moral, de uma tragédia religiosa, de uma tragédia afetiva, de uma tragédia familiar. Assim, a questão das drogas. Vamos lá, nas drogas eu avanço mais um ponto, não é? Parece que não há nenhuma escola que nós possamos dizer, olha, a experiência internacional do lugar tal resolveu essa parada, nós vamos por lá. Vamos enfrentar as restrições morais, vamos enfrentar as incompreensões, os preconceitos, mas vamos pegar a experiência daquele lugar ali. Não há esse lugar. Os americanos adotaram a tal guerra contra as drogas, uma política de absoluta intransigência que pune desde o usuário. Isso foi uma política lá do governo Reagan e deu um desastre grande. Essa é a política que o Brasil imitou. Só para vocês terem uma ideia, Frota, o Brasil, quando o Lula tomou posse, tinha algo ao redor de 280 mil pessoas apenadas. Era a população carcerária do Brasil. Quando o Márcio Tomás Bastos, eu não duvido, com a melhor boa-fé, no ministro da Justiça do Lula, fez alguns acordos de cooperação com os Estados Unidos, nós trouxemos essa política dos americanos para cá. Resultado, hoje nós temos 800 mil pessoas como população carcerária e mais 250 mil mandados de prisão não executados. Se eles fossem executados, o Brasil teria hoje 1.050.000 pessoas presas. Quem são essas pessoas? Tudo jovem, negro, pobre da periferia. Qual é o crime, em média, que levou essa garotada para o presídio? A posse ou o tráfico de minúsculas quantidades de droga. E essa garotada, ao entrar no presídio, imediatamente entra para ser ferrado no queixo e ter que se filiar a uma facção criminosa que dominou o sistema prisional brasileiro. É a partir das facções que se representam nas praças e ruas das periferias do Brasil. Será que essa é a política que nós temos que continuar? Será que não existe aí uma reflexão que a experiência dos outros, porque também aqueles países que simplesmente liberalizaram todas as drogas, também se deram muito mal. Sofreram. Não conseguiram resolver esse grande flagelo da vida moderna brasileira. Eu quero iluminar esse debate, trazer os cientistas, trazer a experiência internacional, trazer as denominações religiosas todas, para que a gente estabeleça um generoso e fraterno debate e não deixe que a interdição e o preconceito impeça o Brasil de achar um caminho, quem sabe um caminho para o mundo. Também aprender, porque aqui no Brasil nós seremos capazes de construir essas alternativas. Comunidade LGBT, aí não tem mais dúvida. Isso não está mais em debate, não é? O Conselho Nacional de Justiça brasileiro reconheceu o efeito civil da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e isso, francamente, nós temos que respeitar, ou, se não quisermos racionalizar o assunto, vamos apenas reproduzir o lindíssimo verso do Lulu Santos, que é: consideramos justa toda forma de amor. Eu penso que é justa toda forma de amor. Grande Lulu.